Olá, aqui quem fala é a Gabi e no vídeo de hoje eu irei ensinar a vocês como criar o efeito de alto relevo, também conhecido como Embossed, nos seus gráficos dentro do Clo. Então vamos começar? Eu tenho aqui no meu projeto uma camiseta básica, onde desejo aplicar um gráfico com efeito de alto relevo, também conhecido como técnica de Embossed. A primeira coisa que precisamos saber é que, para isso, iremos utilizar um mapa de displacement para criar este visual. O mapa de displacement desloca a geometria do nosso gráfico para a frente, informando para o computador quais áreas do tecido devem ser elevadas através de uma imagem em escala de cinza. Nesta imagem, as áreas pretas representam o nível do tecido e as áreas brancas representam os pontos mais altos da superfície. Eu gosto de pensar que as regiões pretas são como o nível do mar, e conforme subimos a serra, estamos mais próximos das regiões brancas. Para criar um mapa de displacement, podemos utilizar softwares de edição de imagem como Photoshop ou Illustrator, mas também podemos fazer este mapa através do editor de textura dentro do próprio Clo, e é esta técnica que iremos utilizar hoje. Vamos iniciar adicionando um gráfico na camiseta. Para isso, basta selecionar a ferramenta de gráfico e encontrar a imagem desejada no seu computador. Eu vou clicar em Abrir e dar um clique em uma região do molde onde desejo posicionar o meu gráfico. Nesta janela, não vou fazer nenhuma alteração de escala, nem logo após posicionar o gráfico. Isso porque recomendo que sempre antes de qualquer alteração de tamanho, você adicione todos os mapas de textura necessários. Assim, quando você fizer uma alteração na escala, a escala de todos os mapas estará igual e eles estarão alinhados. Vamos agora então criar nosso mapa de displacement. Para isso, ao lado de Displacement, eu vou clicar no ícone de 4 quadradinhos e escolher a mesma imagem que selecionei para a textura. Caso você tenha feito um mapa de displacement em outro software, você pode selecioná-lo aqui. Uma vez que a imagem estiver sido carregada, eu vou utilizar o editor de textura para criar o mapa de displacement. Para abrir o editor de textura, basta clicar no ícone de pincel ao lado da imagem. Aqui temos a arte escolhida com fundo transparente e iremos utilizar algumas ferramentas no editor de textura para criar nosso mapa de displacement. Como a nossa arte já está branca, precisamos apenas de um fundo preto na imagem, indicando uma diferença de altura entre os dois níveis. Caso a sua arte não seja branca, você pode utilizar a opção de dessaturação ou troca de cor para transformá-la. Em seguida, irei clicar em Adicionar e escolher uma imagem totalmente branca para utilizá-la como fundo. Você pode facilmente criar uma imagem como essa utilizando um software como o Paint, por exemplo. Aqui no Clo, vou começar selecionando a camada do fundo e a arrastando para baixo da camada da arte. Em seguida, com a camada do fundo selecionada, eu vou trocar a sua cor para preto. Como vocês podem ver, nosso mapa está quase pronto. Porém, é importante aplicar um leve desfoque na imagem que vai gerar um acabamento mais realista para o seu Embossed. Para isso, basta selecionar a camada da arte, marcar a opção Desfocar borda e aumentar o valor do raio até que a imagem fique levemente desfocada. Eu aplico este efeito Blur para tornar a transição entre os níveis mais suave. Veja neste exemplo a diferença que um leve desfoque acaba gerando no gráfico. Na primeira imagem, estamos com um mapa de displacement sem desfoque e podemos ver bordas mais marcadas com um serrilhado. No segundo mapa, que possui um leve blur, podemos ver um efeito de borda mais suave. Quanto mais blur, mais suave será o acabamento e a transição do seu Embossed. Agora, basta clicar em Aplicar e fechar. Para visualizar o efeito do mapa de displacement, precisamos estar na janela de render. Porém, como vocês podem ver aqui, nosso mapa ainda não está deslocando a malha. Isso porque precisamos alterar as suas propriedades.
No editor de propriedades, logo abaixo do mapa de displacement, iremos escolher os parâmetros necessários. Começando pelo total, que representa a altura máxima do mapa de displacement, ou seja, a altura das regiões 100% brancas da imagem. A propriedade Shift é responsável por deslocar nosso mapa para cima ou para baixo. Em algumas situações, seu gráfico vai aparentar estar flutuando no tecido. Por isso, você pode utilizar um valor de Shift negativo para aproximar o gráfico do tecido. A opção Clipping é somente necessária caso a sua imagem de textura possua um fundo. Nestes casos, o valor de Clipping nos ajuda a cortar fora toda uma região da malha, como vocês podem ver neste exemplo. Como a imagem de textura tem um fundo, utilizamos um valor de Clipping bem baixo para remover o fundo cinza do gráfico. Em distância entre partículas, podemos alterar a resolução da malha que será criada e deslocada pelo mapa. Para gráficos pequenos e com muitos detalhes, recomendo que alterem o valor padrão de 4 para 1 mm. Por fim, a opção Mantenha a continuidade é necessária apenas ao aplicar mapas de displacement em OBJs como neste exemplo. Marcar esta opção fará com que as faces se estendam, eliminando as linhas que estavam dividindo as faces do cubo. No nosso caso, iremos escolher uma altura de 4 mm e distância entre partículas de 1. Se eu olhar de lado, posso ver que meu gráfico está levemente deslocado para a frente do tecido. Então, vou utilizar um valor de Shift-2 para aproximar o embossed do tecido. Neste momento, temos um gráfico com efeito puffed na nossa camiseta. Porém, queremos atingir a aparência do embossed, que é um gráfico criado através do relevo do próprio tecido da camiseta, ou seja, não utiliza tinta nem outro material para criar o efeito 3D. Então, vamos começar trocando a cor do nosso gráfico. No meu caso, eu vou escolher o mesmo tom de azul da camiseta. E, em seguida, vamos adicionar o mesmo mapa normal da camiseta no gráfico. A minha camiseta está com o tecido Knit Cotton Jersey aplicado. Então, eu vou entrar na pasta de Fabric, na minha biblioteca, e procurar dentro da pasta de Normal Map pelo mesmo tecido. Agora, basta clicar e arrastar a imagem para dentro do mapa normal do gráfico. Lembre-se também de ajustar a intensidade do mapa para que seja a mesma encontrada no tecido. Percebam que agora temos um efeito perfeito de embossed que mostra um gráfico criado com o próprio relevo do tecido. Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado deste tutorial e utilizem bastante as técnicas que aprendemos aqui em seus projetos. Deixem nos comentários se tem algum acabamento de gráfico que vocês gostariam de ver explicado aqui no canal. E não se esqueçam de curtir o vídeo e se inscrever no canal para mais tutoriais como este. Até a próxima!